Então, por favor, abram suas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 17 até o versículo 26. E eu não tenho dúvida que Deus segue comunicando ao meu coração, porque as canções convergiram nessa mesma direção daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Lamentações, capítulo 3, versículo 17. Eu acho que eu separei aqui a versão NVT. Você confirma para mim que eu acabei não prestando muita atenção. Diz assim: tirou-me a paz e já não sei o que é prosperar. Grito, meu esplendor se foi. Tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Olha que coisa tremenda. Ele ousa ainda ter esperança ao se recordar disso. E o que ele recordava? O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Amém? Nossa, eu vou ter que ler de novo. Amém? Amém. Vocês prestaram atenção na força do texto? Para um efeito didático e que você preste mais atenção, para que o amém seja voluntário e não forçado, como assim, persuadido, quase que oprimi vocês para isso. Eu quero que vocês novamente prestem atenção nessa parte aqui do texto, acerca dessas qualificações, desses predicativos aqui acerca do nosso Deus. Ele diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Vamos lá. O amor do Senhor não tem fim. Diga isso, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção. Por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. E eu tenho uma palavra para vocês. Se encham de esperança. Amém? Bem, meus irmãos, como um fundo para aquilo que eu quero falar, eu quero trazer à memória acerca um pouco da história de Israel, que o povo de Israel, logo após a morte de Salomão, ele se dividiu no reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. E logo depois, a Assíria invadiu e destruiu Israel. Eles se dissiparam, foram destruídos. Foram até misturados. Anos depois, foi a vez da Babilônia. O Império Babilônio entrou, invadiu Judá e destruiu também Judá. Com isso,
o tabernáculo, o templo que representava a presença de Deus. Quando o povo olhava para o templo, eles ali representava e simbolizava a presença de Deus. Quando eles olhavam para o templo de Jerusalém, eles tinham a consciência de que Deus estava no meio deles. Que Deus estava ali, habitando com eles. Que Ele se manifestava ali. E a própria cidade de Jerusalém era considerado um lugar onde Deus habitava. Olha aqui esse cenário. Mas agora chega um reino terrível e destrói o templo, destrói Jerusalém, incendeia. E então, agora o povo entra numa terrível crise. Porque essa nação invade e destrói. E por que Deus permitiu isso? Na verdade, Ele não só permitiu, Ele determinou que isso acontecesse. Como eu disse aqui, eles vêm, invadem Jerusalém, destroem o templo e o queimam completamente. Os tesouros que estavam lá, eles levaram. Espólios, levaram tudo. E há quem diga, a gente não pode afirmar, a gente estava ali numa situação, se levaram a arca ou não, a gente não sabe. Eu sei que depois daquilo ali, a arca nunca mais apareceu. A gente não sabe definir, nem os teólogos, dizer se a arca também foi levada ou já tinha sido levada anteriormente. O fato é que houve uma crise espiritual horrível. O povo entrou numa crise espiritual. O sentimento do povo era o seguinte: o templo foi destruído. Significa que Deus os abandonou. Ele não estava mais no meio deles, porque se o templo representava a presença de Deus ali, uma vez que foi destruído, Deus os abandonou. Ele não estava mais habitando no meio deles, porque perderam a presença de Deus. Então vocês podem, nesse momento, imaginar um pouco o sentimento do povo. Como ficou o coração deles naquela época? A sensação de, uma vez que havia aquela representação da presença de Deus naquele ambiente, naquele local, naquela cidade, e de repente tudo é destruído, a sensação que tem é que acabou tudo. Deus eles foram largados pelo Senhor, e o exílio foi feito aos poucos. Nem todos foram exilados, foram para a Babilônia, mas teve uma galera que foi levado para lá. E lá, Salmo 137, diz o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E eles respondiam: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Olha como eles fizeram, como é que estava o cenário, o quadro de vida espiritual daquele povo. Perderam a alegria, a motivação, as canções que deveriam servir para exaltar o Senhor. Eles estavam arrasados, estraçalhados, esmagados. E agora só então resta ao povo lamentar. Inclusive o livro de Lamentações foi escrito nessa época, após a destruição do templo, com uma forma de comentar os ocorridos. Jeremias então escreve o livro de Lamentações. Então, olhando esse cenário, um povo de muitas conquistas, um povo de muitas vitórias, um povo que experimentou a ação de Deus no meio deles, agora, nesse momento, quantas guerras, quantas batalhas, quando a gente discorre, quando a gente lê as Escrituras, vê como Israel foi vitorioso e agora
já estavam ali exilados, destruídos, envergonhados. Simplesmente perderam a esperança, arruinados espiritualmente falando. E a Bíblia tem muitas citações de pessoas que tiveram experiências tremendas com Deus, mas em algum momento, algumas coisas aconteceram que essas pessoas viveram crises terríveis. E eu falo espiritualmente falando, vocês devem lembrar da história de Elias, um profeta que acabou desafiando os profetas de Baal, e todos eles mortos, e logo em seguida ele se esconde numa caverna, porque ele se sentiu ameaçado por uma mulher. E o que é interessante nessa história é que Jezabel deu uma ordem, falou o seguinte: olha, avisa para esse profeta que os deuses me castiguem com todo rigor se eu não fizer com ele, até amanhã, aquilo que ele fez com meus profetas. E eu sempre meditei nesse texto da seguinte maneira: se ela quisesse, ou se o diabo quisesse matar Elias, ele não precisava mandar aviso. Na hora da pessoa, do mensageiro, avisar, ele mesmo faria o serviço. Mas quando ele comunica, aquelas palavras o amedrontou e roubou a fé dele. Porque pior do que matar o corpo é roubar e destruir a fé. E Satanás, ele trabalha dessa maneira para que o interesse maior dele é destruir a fé das pessoas, daqueles que servem ao Senhor. E aí você percebe que Elias estava ali acovardado, amedrontado dentro de uma caverna, até que o Senhor vai lá retirá-lo de uma maneira sobrenatural e a primeira coisa que o Senhor falou para ele: Elias, o que você está fazendo aí? Não só Elias, mas a gente pode lembrar da história de Davi, um homem com tantas conquistas, com tantas vitórias, mas o fato é que ele se envolveu em pecado. E quer saber um pouco mais da história ou da alma de Davi, você leia o Salmo 32 ou o Salmo 51. Quando você quiser conhecer a história de Davi, você vai para Reis, mas quando você quiser conhecer a alma de Davi, você vai para esse texto e você vai ver que era um homem que estava arruinado, espiritualmente falando, porque o peso do pecado o perturbava. Ele ficou sem vigor, sem sono, e dá para pensar também num processo de depressão, talvez. Bem, e o que dizer? A gente pode citar Pedro, por conta do ocorrido, do fato dele ter negado o Senhor, e não somente isso, aquele a quem ele negou morreu. Já não tinha nenhuma possibilidade de restauração, e aí fico pensando na angústia que esse homem viveu naqueles 3 dias, anterior à ressurreição de Jesus. Essa realidade não é diferente para a vida de muitos que entraram aqui hoje. Ou talvez para aqueles que vão assistir pela internet essa reflexão. E eu estou falando de pessoas que poderiam escrever um livro inteiro de lamentações. Ou melhor, poderiam levantar um muro de lamentações e regá-los com suas lágrimas ou com suas queixas, porque de alguma maneira, nesse processo de vida, uma crise espiritual se levantou, seja ela por qual motivo for. O fato é que talvez tenham pessoas vivendo exatamente assim, escrevendo todos os dias um capítulo de lamentações, porque perdeu, de repente, como inicia o livro de Lamentações, perdendo a esperança de que algo novo poderia acontecer na vida dessa pessoa. E eu não sei se, de fato, eu creio de verdade, a partir do momento que o Senhor começou a me inspirar, de que algumas pessoas estão assim, vivendo dessa maneira, e que precisa de algo novo na sua vida. Pessoas que seguem construindo as suas vidas assim, nessa base. Pessoas que foram uma vez iluminadas, que provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Vocês lembram? Isso que eu estou citando está em Hebreus capítulo 6. De pessoas que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram,
ou pararam, ou estagnaram, ou se amarguraram. Pessoas que tiveram experiências genuínas com o Senhor. Algumas pessoas já não têm nenhuma esperança de um recomeço. Não conseguem nem acreditar que isso seja possível na sua vida. De repente você consegue até ver que Deus pode restaurar qualquer pessoa, mas a sua história não. E o texto que eu li, como base para mim, a reflexão demonstra que há esperança, que é possível qualquer transformação, que é possível qualquer recomeço, porque temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que é rico em misericórdia, e temos um Deus que Ele é todo poderoso. Baseado nesse texto, só nesse texto, isso deveria encher os nossos corações de esperança e dizer, é possível. Eu posso retomar minha caminhada. Eu posso recomeçar. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. É um Deus que não desiste de nós, apesar de nós. Ele não nos deixa sem correção. E se a gente parar para olhar dentro do contexto daquilo que foi lido ou explicado nessa narrativa acerca do povo de Israel, foi um povo que foi exilado 70 anos depois. O Senhor cumpre a sua palavra, porque Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. E Ele traz o povo novamente para a reconstrução de uma nova história. Eu sei que isso tem várias vertentes e eu não quero me deter em outras questões. Quando o Senhor fala conosco, que Deus tem falado conosco através também do nosso grupo caseiro, que a gente começou uma nova etapa na nossa vida. Terça-feira passada, eu reuni o grupo que está comigo, porque eu percebi muita gente apagada, muita gente fria espiritualmente falando, pessoas que experimentaram muita coisa de Deus, pessoas que pastorearam, que cuidaram de pessoas e que perderam o fogo. Gente que consegue ficar tranquilamente distante do aconchego familiar da vida da igreja, está extremamente acomodado, descansado, porque parou, estagnou a sua vida espiritual. Isso começou a me trazer assim, um desconforto, e eu comecei a desafiar esses irmãos a uma nova etapa, uma nova jornada, a recomeçar, porque a obra que o Senhor começou, Ele ainda não concluiu, e Ele deseja concluir na vida de cada um. E a gente não pode parar no meio do caminho. E eu desafiei esses irmãos a um novo tempo, a recomeçar, a animar, a crer, a ter esperança. E é claro, as crises ainda continuam, as dúvidas, as preocupações, mas eu desafiei esses irmãos a dar os primeiros passos. Vamos lá. Bem, mas para isso, queridos, é importante identificar o que tem te levado a essa ruína espiritual, a esse desmonte espiritual, a esse, posso chamar de monte de sucata na tua vida. E é muito importante você identificar o que te levou, ou o que tem te levado a esse quadro. E eu estou falando dessa maneira porque existem pessoas que estão por um triz desse desfiladeiro espiritual. E eu também quero pontuar, não só para aqueles que já estão, mas daqueles que estão entrando, e por isso eu preciso prevenir você. Porque há uma queda aí. Se você prossegue nesses seus pensamentos, nessa sua jornada. E no caso do povo de Israel, aí é importante identificar o que está te levando ou o que te levou, porque só o Espírito Santo é que pode te conduzir, te mostrar. Porque no caso de Israel, especificamente de Israel, existem pelo menos dois motivos evidentes. Um é pecado. Se você lê a história, você vai perceber como Israel, como o povo de Judá se envolveu em pecado. E por conta disso foram corrigidos pelo Senhor. E o outro, que isso diz respeito a mim e a você, está ligado à negligência às advertências proféticas do Senhor. Nós somos advertidos por Ele. O Espírito Santo segue comunicando e nos apontando e nos mostrando os caminhos tortuosos que estamos andando, para que possamos endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas, para que o nosso caminho não seja um caminho de destruição. E ontem,
nós fizemos uma assembleia de líderes aqui, como eu falei, precisando tratar alguns assuntos pastorais, corrigindo alguns irmãos que foram advertidos muitas vezes, de muitas maneiras, expressando o amor de Deus através de muitas pessoas para que elas recobrassem a sanidade, a sua vida espiritual e recomeçassem e se arrependessem para que não entrasse no quadro que entraram. Então, mas eles, de certa maneira, perseveraram em negligenciar as advertências proféticas do Senhor. Tanto amor lançado pelos irmãos, acolhendo, corrigindo, animando, investimentos de todos aqueles que estavam no nosso nível para poder cooperar e infelizmente, prosseguiram nessa jornada. E aí o Franco, ele introduziu o tema abordando duas questões de uma maneira tão simples, mas tão profunda. E eu anotei, e para aqueles que ainda não participaram, claro que não vai dar para citar tudo que o Franco, até porque eu peguei essa parte aqui para introduzir, ou para falar dentro desse contexto, mas ele falou uma coisa assim interessante, que é a valorização do que é externo. Isto é, aquilo que é visível, onde todos podem se admirar com seus feitos, mas não está imbuído com o sentido verdadeiro. E é interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse quadro de Judá, de Jerusalém, de templo, de arca, cerimonialmente tudo acontecendo de uma maneira normal. E quando o Franco estava citando sobre isso, falando sobre essa questão, eu lembrei de algumas pessoas hoje pela manhã, eu lembrei de algumas pessoas, por exemplo, a oferta de Caim. Aparentemente, era uma coisa admirável, mas um coração enganoso, invejoso, vaidoso. Mas para quem olha, para quem está de fora e vê, se impressiona com um tipo de oferta como essa. Ananias e Safiras, vocês conhecem muito bem, e sabem o fim. Venderam a sua propriedade e trouxeram ali. Mas articularam, manipularam, retiveram parte. E foram repreendidos por isso. Porventura não era seu? Por que não ficaram com tudo? Eu posso trazer aqui à memória Saul, que precisava sacrificar para que pudesse ter a atenção do povo, mas de um coração perdido. As ofertas e as orações dos fariseus, que faziam isso para ser visto pelas pessoas, ou seja, coração perdido, cheios de vaidade, de orgulho, de mentira, de hipocrisia, mas a cerimônia de uma maneira exemplar. É aquilo que podemos falar que é para inglês ver. E da mesma maneira, a entrega das ofertas para Deus de quem está dividido. Muitas vezes é assim. Nós temos corações assim, seguimos cerimonialmente atuando, mas os nossos corações divididos com pessoas, fechando o coração. E seguimos de uma forma muito natural, depois a gente não sabe o porquê que algumas coisas, algumas crises, espiritualmente falando, acontecem. E o Franco lembrou que uma aliança no dedo não tem sentido nenhum para quem está em adultério. Ou seja, você tem uma aliança externa, mostra, mas a vida privada em oculto, em trevas. E as pessoas olham para o externo e dizem, está excelente, mas Deus olha o coração e reprova. Será que Deus tem maior prazer em sacrifício? Diz o salmista, senão eu daria. Qualquer sinal externo ordenado pelo Senhor não tem sentido para ele, e é abolido por ele, e reprovado por ele, se não estiver imbuído daquilo que é eterno, se não for resultado de um coração correto.
Até mesmo cuidar de pessoas, se não tiver o coração correto para Deus, não tem valor. Todo o nosso serviço dedicado ao Senhor, se não tiver um coração genuíno, inteiro, íntegro, ele reprova. Olha como isso é sério para a nossa vida. Porque Deus, Ele olha o nosso interior. Ele esquadrinha os nossos pensamentos, as nossas motivações. E por mais que as pessoas nos aprovem, a grande questão é que muitas vezes nós somos reprovados pelo Senhor pela maneira como nós articulamos, vivemos. E a grande questão, e o que eu quero trazer aqui, essa reflexão, é que nós precisamos buscar, identificar pela luz do Espírito Santo as nossas motivações, as nossas intenções. O externo precisa ser resultado de um coração genuíno. Agora, por outro lado, muitas vezes desprezamos os sinais externos. Ontem, Franco estava falando sobre a questão dos sinais externos, que o próprio Senhor estabeleceu o sábado, a circuncisão. E com o passar dos anos, os homens pegaram esse simbolismo externo e perverteram, e ele então reprovou. Para quê o sábado? Para que a circuncisão? Se as motivações são deturpadas. E aí, por outro lado, ele ontem citando, ele diz o seguinte: muitas vezes desprezamos os sinais externos. Por quê? Por conta do espiritual. E declaramos, o que vale é apenas o que está dentro. Não usa mais aliança, não partilha mais o pão, não se reúne mais como igreja. Por quê? Porque o que vale agora é só o espiritual. Bem, na verdade, o que nós precisamos é ter não só o espiritual e o externo, é o reflexo daquilo que está dentro, para que não caia no campo religioso. E o povo de Judá estava assim. Eles tinham um templo, tinha a arca ou não, né? A gente não sabe. Tinha os ritos, os serviços, tinha Jerusalém, mas espiritualmente falando estavam em ruínas. Cerimonialmente eles estavam ativos. Mas o seu interior, reprovado a ponto do Senhor permitir que aquele povo fosse destruído. Não é diferente com a chegada de Jesus, em João capítulo 2, a Jerusalém. Quando ele chega no templo e ele tem aquele cenário terrível. Vocês devem lembrar. Jesus chega a ver os cambistas, vê a negociação toda. Ou seja, tudo estava acontecendo de uma maneira natural e normal. O exterior acontecendo, as cerimônias, os sacrifícios, a entrega. Todos convergiam para o centro religioso que era em Jerusalém. Todos tinham que entregar suas ofertas, entregar ali para que as pessoas pudessem ver. E Jesus chega e reprova a atitude de cada um deles. Ele pega um chicote e ele expulsa os cambistas, ele vira as mesas e ele repreende de uma maneira forte aqueles que estavam fazendo da casa do pai dele, casa de oração, covil de salteadores. As cerimônias seguem, os nossos serviços seguem, mas muitas vezes o nosso coração está longe. E qual é a grande questão que eu quero trazer aqui? Já estou caminhando para o encerramento. É que Deus sempre nos adverte daquilo que nós precisamos corrigir. E quando nós negligenciamos, desprezamos as advertências do Senhor, a gente começa a se afastar. Então eu quero trazer primeiro à memória aquilo que pode te dar esperança. Não quero trazer à memória para te trazer saudosismo para o teu coração. Porque alguns, de repente, nem experimentaram, mas outros experimentaram. Provaram da graça, do conhecimento,
do poder do Espírito Santo e como instrumento de Deus, foram pessoas, servos fiéis e idôneos, que se lançaram nessa obra, abdicaram das suas próprias vidas e experimentaram e tiveram experiências tremendas com o Espírito Santo. Foram instrumentos na mão de Deus para cura, restauração de pessoas. Foram instrumentos de Deus quando das suas bocas saíram palavras que restauraram vidas. Muitos que estão aqui, que de repente estão num quadro desse, sem esperança, sem perspectiva, até mesmo pode responsabilizar outras pessoas. Até mesmo pode tentar culpar outras pessoas e até mesmo ao Senhor. E eu não estou descaracterizando que, de repente, pessoas falharam com você, erraram com você. A grande questão é que para quem nós estamos direcionando o foco, porque o nosso Deus não erra, não falha, não vacila conosco. E nos adverte, nos aponta, nos ama, nos corrige, insiste, persevera em nos trazer a realidade da nossa própria condição espiritual. E nesse processo a gente vai promovendo desvios acentuados. E, na verdade, como diz o Cláudio, não é nem um desvio acentuado. É um pequeno desvio que nos leva para a direção completamente oposta. E toda vez quando é citado esse exemplo, se lembra da estação de Deodoro, que basta uma, aqueles que... Eu já andei muito de trem. Foram mais de quase 16 anos andando de trem, eu sei o que é isso. De vez em quando eu parava em Japeri, dormindo, mas só por conta de um desvio. Eu olhava e falava assim, onde eu estou? Fui arrebatado? Mas é que eu cochilei e sabia que eu precisava fazer baldeação. Isso não foi uma vez. Mas assim somos nós. Precisamos dessas advertências. E eu quero apontar agora e dizer o seguinte, olha, lembra você, aonde você foi advertido. Lembra de onde você caiu. Para começar esse processo. Porque o que eu tenho a dizer para você é que, por pior que você ache que o seu quadro está difícil, esse texto demonstra que há solução para cada um que se encontra num quadro como esse. E eu espero que o Espírito Santo possa te confrontar, que ele possa mexer contigo, porque também a saída vai depender de você. Lamentações, esse mesmo texto, do versículo 21 em diante, capítulo 3, versículo 21, diz assim, ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O problema é que alguns perderam a esperança. Agora, lembra do quadro de Israel? Eles perderam tudo. Suas casas destruídas, toda possibilidade. Ainda foram exilados em outra nação. Estavam exilados. Mas Jeremias escreve, eu ainda ouso ter esperança. Mas não é esperança nele, nem na capacidade, nem nos dons que ele tinha. Ele começou a olhar para as qualificações do Deus dele. Ele começou a olhar quem era o Deus dele. E ele escreve isso com muita ousadia. E ele fala assim, eu ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Ele começou a lembrar de que o Deus é um Deus de amor. E olha, que no Novo Testamento a palavra de Deus nos diz, Deus é amor.
E a maior expressão de amor do nosso Deus é que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós, pecadores, que éramos inimigos de Deus. Como nós não ousamos ter esperança, sabendo que Deus nos ama profundamente. E Ele ainda diz o seguinte: suas misericórdias são inesgotáveis. Em uma tradução diz assim, não tem fim. Todos os dias estamos aqui hoje porque as suas misericórdias se renovaram sobre nossas vidas mais uma vez. Então, você junta o amor de Deus com as suas misericórdias, já começa a dar uma mistura fantástica para que você possa ser renovado. E ele diz assim, grande é a sua fidelidade. Pontua o terceiro. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Então ele aponta o amor, ele fala de misericórdia, ainda diz que essas misericórdias se renovam cada manhã, ainda fala da fidelidade dele sobre nossas vidas. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Depende de nós ousar, voltar e compreender que o nosso Deus ainda, ele vive e reina para sempre. E por mais que estejam adversas nossas situações, o quadro, Ele não nos desampara, porque Ele nos ama profundamente. Sem contar no poder dEle. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, e Ele vai agir no momento em que Ele alcançar o que Ele deseja para mim e para a sua vida. Porque quem é que pode deter o Senhor quando Ele quer disciplinar? Mas também quem é que pode deter o Senhor quando Ele quer exaltar e levantar alguém que Ele ama? É o diabo? Já está debaixo dos seus pés, derrotado. Ele despojou Satanás na cruz do Calvário. É o que? A morte? Ele já nos dá a esperança de que, se partirmos dessa vida, já estaremos com Ele por toda a eternidade. São as enfermidades, elas podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. O fato é que nós precisamos ousar a crer no amor de Deus mais uma vez, na fidelidade dEle e em suas misericórdias. E saber que precisamos esperar nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. E quando fala aqui de silêncio, eu quero trazer à memória, é que muitas vezes nós lamentamos muito. E ficamos lamentando, esperando o agir de Deus. Mas a postura, quando eu falo, se tiver que falar, e temos que falar, é falar com o Senhor, falando e invocando a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor. Ainda que a gente tenha que passar pelas correções do Senhor. Todavia, se eu tiver que abrir a boca, não é para construir muro de lamentação. Não é para escrever também um livro enorme sobre lamentações. Se tiver que lamentar, temos que nos lamentar ou nos queixar dos nossos próprios feitos, dos nossos próprios pecados, das nossas próprias carnalidades. E lembrar dele. A gente se lamenta de liderança, a gente se lamenta das pessoas, se lamenta de Deus. E vai escrevendo essa sua literatura de amargura, de tristeza, de dor, que vai mais destruindo o seu interior e a sua fé. Quando, na verdade, o Senhor fala assim, se tiver que falar, fala para Ele, com Ele, não se lamentar. Mas fique em silêncio e espere a salvação do Senhor. Quantos de vocês creem nessa palavra? Diga amém. E eu quero te direcionar para onde você deve estar, para onde deve estar o seu foco. É só para o Senhor, Ele é bom e suas misericórdias se renovam cada manhã. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?
Eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração para que você possa esperar no Senhor o retorno dele. Ele virá. Ele volta. Eu acho incrível, 70 anos depois, quando o Senhor responde à oração do profeta Daniel, Daniel trazendo à memória que aquele tempo de tormenta iria passar e iria, o que o Senhor estabeleceu por 70 anos. O Senhor enviou a resposta. E o que acontece? O inimigo tenta interceptar, interromper. Quando de repente você acha que não tem mais saída, que o diabo segue se levantando, porque acontece isso. Quando você começa a se posicionar em Deus, muita coisa se levanta para que você desista. Eu estava conversando exatamente com uma irmã, foi interessante. Ela recebeu, terça-feira nós estávamos conversando, ela ficou muito empolgada, muito animada daquilo que Deus queria fazer, que Deus queria mover entre nós. Nosso grupo lá, aquilo que eu propus para os irmãos. E ela ficou muito assustada, porque logo depois ela teve uma percepção, uma compreensão diferente daquilo. No convívio da igreja, ela teve uma percepção e falou assim, poxa, aquilo me animou, mas eu fiquei agora preocupada com isso. E as coisas se levantam. Às vezes é um entendimento, mas às vezes é a ação do diabo, às vezes são outras questões, porque parece que de fato 70 anos no exílio não vai sair nunca mais. Eu vou morrer aqui. Tá, você pode até morrer, desde que você seja alcançado na tua restauração ali. Mas se você seguir vivo, precisa seguir crendo que o processo de reconstrução da tua vida espiritual é possível se você seguir confiando e crendo naquele que é fiel, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus de amor e é um Deus de poder e que não desiste de nós. Ele não desiste de nós, você não pode desistir de você. Não pode desistir, não pode seguir desacreditando que o Senhor pode te renovar. E o Senhor pode fazer isso. Eu quero orar por você que se sente ou que está no processo e precisa de algo novo, de um renovo. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, porque eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu sei que uma oração, às vezes até assim, ainda tem um processo. Mas nós oramos também para que você seja fortalecido no poder do Espírito Santo. E com o fato de você vir aqui na frente também é um entendimento de que é possível. E a minha palavra para você é o que está escrito lá em Jeremias: ouse crer nas qualificações do Espírito Santo, no poder dele, ouse crer. Me diga uma coisa, quem é que pode nos afastar do amor que está em Cristo Jesus? São as lutas, são as perseguições. Nada pode nos afastar do amor que está em Cristo Jesus. Senhor, alguns anos atrás, eu fiz essa oração, através dessa canção. Eu invoquei o teu nome e me silenciei para perceber a restauração do Senhor da minha vida. E eu louvo ao teu nome, Senhor Jesus, que o Senhor, naquele dia, me fez ver. E não somente isso, o teu Espírito Santo comunicou para que eu não negligenciasse a advertência do Espírito Santo na minha vida. Deus, e até então, eu entendo que essa oração, ela precisa ser uma oração diária na minha vida. E não tenho dúvida que da mesma proporção na vida dos meus irmãos, que estão aqui na frente,
fazendo essa oração e invocando o Teu nome, porque necessitam serem transformados, renovados, restaurados. Precisam de um milagre. Precisa, Senhor, de um encontro genuíno, mais uma vez, com o Teu Espírito Santo. Alguns que clamam, Senhor, no deserto, como folhas secas, levado pelo vento, sem perspectiva, sem esperança, sem alegria. Mas hoje, esse fim, Senhor, melancólico desse estilo de vida, é posto agora em nome de Jesus, e um novo tempo se inicia na vida dos meus irmãos. E eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, um novo tempo, um começo, um recomeço, uma restauração, Pai, para a glória do Teu nome. E se eles, ó Pai, tiveram experiências contigo, que eles possam ter muito mais em nome de Jesus. Como as Tuas Escrituras, Senhor, declaram, sim, Senhor, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Sim, ó Pai, então eu quero Te pedir, que não é pelo fato de ter templos suntuosos, não é pelo fato de ter ouro e prata, mas é o fato de ter a presença do Senhor, que faz novo todas as coisas. E que essa presença toda poderosa venha sobre a vida de cada um dos Teus filhos que reconhecem, Senhor, que estão distantes da Tua presença. Que eles sejam renovados para arrependimento, que a esperança seja renovada, que essas Tuas misericórdias se renovem mais uma vez na vida dos Teus filhos, e que o Teu amor mais uma vez seja manifesto na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Que eles nunca mais, Senhor, possam regredir na sua fé, que nunca mais, Senhor, se posicione contrário àquilo que o Senhor determinou, mas que se irrompam em fé e se levantem no poder do Espírito Santo. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa capacitá-los, porque sem o Espírito Santo ninguém pode se colocar de pé. Mas entendemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e que eles sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito Santo que já está levantando e reerguendo os Teus filhos, para que o Teu nome seja glorificado. A Ti, Senhor, a glória, a honra e o louvor que Te é devido, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam cada manhã. O Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam cada manhã. O Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam cada manhã. Diga comigo: o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam cada manhã. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Seja engrandecido, seja adorado, seja louvado, Senhor. Aleluia! Aleluia!